Bom, vamos iniciar mais um Evangelho de hoje. Boa noite a todos. Vamos fazer uma vibração, uma prece, para nos conectarmos à espiritualidade do alto. Então, pedimos aos nossos mentores que nos abençoem, nos protejam. Mais um Evangelho, mais uma oportunidade para aprendermos sobre o divino Evangelho do Mestre Jesus. Agradecemos a toda a equipe espiritual, todos os guias que sempre estão presentes, dispostos a nos ajudar, desde que nós também façamos a nossa caminhada, a nossa parte rumo à evolução, rumo às esferas de luz. E assim dizemos a prece. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. Graças a Deus. Vamos para a nossa leitura de hoje. Capítulo Fora da caridade, não há salvação. A caridade necessária, segundo São Paulo. Ainda que eu falasse todas as línguas dos homens, e mesmo a dos anjos, mas não tivesse caridade, não seria mais que um bronze que soa e um símbolo que retine. E se eu tivesse o dom de profecia e penetrasse todos os mistérios, e tivesse uma ciência perfeita de todas as coisas, ainda que tivesse toda a fé possível, a ponto de transportar montanhas, se não tivesse caridade, eu nada seria. E se eu tivesse distribuído meus bens para alimentar os pobres, e entregasse meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso de nada me serviria. A caridade é paciente, é doce e benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária e precipitada, não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não busca seus próprios interesses, não se gaba e não se irrita com nada, não desconfia, não se regozija com a injustiça, mas com a verdade. Ela tudo suporta, em tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Permanecem hoje estas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, mas a maior delas é a caridade. Está em São Paulo, primeira epístola aos Coríntios, capítulo 13, versículo 1 a 7 e 13. São Paulo compreendeu de tal forma essa grande verdade que diz: se eu tivesse a linguagem dos anjos, se tivesse o dom da profecia e penetrasse todos os mistérios, se tivesse toda a fé possível a ponto de transportar montanhas, mas não tivesse caridade, eu nada seria. Entre estas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, a maior delas é a caridade. Assim, ele inequivocamente coloca a caridade acima até mesmo da fé, porque a caridade está ao alcance de todos, do ignorante e do sábio, do rico e do pobre, e é independente de qualquer crença particular. Ele faz mais, define a verdadeira caridade, mostra não apenas na beneficência, mas na reunião de todas as qualidades do coração, na bondade e na benevolência para com o próximo. Bom, acho que São Paulo encontrou, Paulo de Tarso, né, no caso, encontrou no Evangelho de Jesus o verdadeiro significado, o verdadeiro propósito da vida, que é se despojar de todos os defeitos, principalmente do egoísmo, principalmente do orgulho. Depois de tanto perseguir os cristãos, né, Paulo foi o maior perseguidor dos cristãos,
o maior acusador do cristianismo. E depois que Jesus aparece para ele na estrada de Damasco, aí ele reconhece a grandeza do Mestre Jesus. Ele reconheceu quanto errado ele estava, quanto equivocado que ele estava, né? De novo, mergulhado no orgulho, mergulhado no egoísmo. E aí, quando ele se deu conta, ele virou a chave. Virou a chave de maior perseguidor do cristianismo, ele se tornou o maior difusor do Evangelho de Jesus. E Paulo entendeu isso e que a gente consiga também entender, não é, o verdadeiro significado da vida, que é a caridade. A caridade faz a gente se desprender dos bens materiais, faz a gente se desprender do nosso orgulho, né? E algo que é tão difícil a gente, não só praticar caridade, né, mas junto com ela a humildade, que é essa tão difícil virada de chave, né, que a gente responde tudo, reage a tudo. E a caridade, ela ensina isso pra gente também, a não precisar responder às provocações, enfim, tudo que acontece contrário, né, às nossas expectativas, às nossas vontades, porque o nosso único propósito é ajudar o próximo. Então, praticando a caridade, colocando isso como um verdadeiro propósito de vida, eu nem preciso mais responder, reagir ao que os outros nos ofendem, os outros nos acusam, provocam, porque isso não importa. Responder, reagir, enfim, não se torna mais importante. Porque eu sei que a minha missão é fazer o bem, é praticar a caridade, né? E aí a gente tem que ter a consciência de que existem várias formas, né? Desde praticar uma oração, desde uma caridade material, desde orar pelos inimigos, para aqueles que não nos querem bem, desde um abraço, né? Um abraço sincero, fraterno. Eu, ali naquele abraço eu estou doando a minha energia, doando os meus bons sentimentos. E mesmo que eu saia ruim, que eu saia mal, a pessoa saia bem, o que importa? O que importa é que eu estou ajudando, o que importa é que aquela pessoa saiu melhor, ela precisava daquilo. Então, que a gente entenda que tudo que está ao nosso redor, tudo que Deus nos oferece, qualquer forma de recurso, né, recurso material, recurso intelectual, energético, mediúnico, serve para isso, para a gente doar para o próximo. Tudo que eu não fizer nesse sentido, eu estarei sendo egoísta, estarei desvirtuando do verdadeiro propósito, que é a encarnação. Então, que a gente tenha essa consciência de que o sentido da vida é a caridade. E quando a gente adotar isso, internalizar isso dentro do nosso peito, aí sim, quem sabe a gente vai romper o ciclo das encarnações. Não é? Você quer ler algum trecho do livro? Não? Então é isso. Esse foi o Evangelho de hoje. Vamos encerrar. Que a gente possa, então, neste momento, aproveitar e orar por aqueles que necessitam das nossas boas energias. Que a gente vibre por aqueles que sofrem, por aqueles que
por aqueles que passam por dificuldades materiais, espirituais, pelos enfermos, por todos aqueles que estão sem esperança, que a gente possa compartilhar um pouco do nosso conhecimento, do nosso sentimento e levar até eles um pouquinho da nossa esperança, um pouquinho da nossa cura, para que todas essas pessoas tenham fé e esperança que tudo pode mudar. Que assim seja, graças a Deus.